Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu li em abril. Abril foi um mês completinho da quarentena, gente, e foi um mês que eu li muito, que eu aproveitei bastante a leitura, apesar de que eu não consegui ler todos os livros que eu queria ler nesse mês de abril, mas eu acabei encaixando algumas outras leituras que não estavam programadas e no final o resultado foi bem proveitoso. Eu consegui balançar bastante as minhas leituras em livros físicos e as minhas leituras no Kindle, porque eu fiz algumas leituras no Kindle, leituras que não eram esperadas, mas que foram as leituras que eu quis fazer no momento. E como eu falei em alguns vídeos atrás, lá no início do ano, eu vou mover as minhas leituras conforme o meu coração mandar. Mas vamos parar aqui de besteira e vamos conversar agora sobre os livros que eu li nesse mês. Para começar, eu vou mostrar para vocês os livros que eu li no Kindle. O primeiro livro que eu vou mostrar aqui é o livro dos ressignificados do João Duerderlen, ou mais conhecido como A Capoeta. É um livro de poesia e a proposta desse livro é ele ressignificar da maneira que ele acha melhor, da maneira que ele entende algumas palavras do dicionário, algumas palavras do dia a dia. Esse livro aqui foi minha companhia durante o café da manhã em boa parte das minhas manhãs de março, bem no finalzinho de março e pro início de abril. E foi muito legal porque o meu café da manhã, normalmente na minha rotina, ele é um café da manhã muito rápido. Eu faço ele tipo em 5, 10 minutos correndo. E agora na quarentena, tendo um pouco mais de tempo durante a manhã, eu consigo relaxar e aproveitar esse momento que eu adoro ter. Eu realmente gosto de ter um café da manhã tranquilo. Só que na vida corrida, na vida adulta, eu não consigo dar esse tempo pro café da manhã. E eu queria uma companhia, já que nesse período eu geralmente faço sozinha. O meu esposo nesse momento tá tomando banho para começar o dia dele do trabalho. E eu gosto de fazer sozinha, eu acabo fazendo sozinha. E eu queria algo para que me levasse durante as manhãs e que fosse leve, não fosse uma leitura que me pegasse muito, que eu pudesse dar uma pausa a qualquer momento. E aí eu tinha me dado conta que eu ia começar a falar sobre poesia, que eu ia começar a ler poesia, então eu enchi a minha lista da minha TBR do café da manhã de poesia e comecei com esse livrinho aqui que foi um grande presente durante esse iniciozinho, esse pontapé inicial da minha TBR do café da manhã ou do meu momento de leitura do café da manhã. O segundo livro que eu li no Kindle, que na verdade não foi o segundo livro, gente, é o segundo livro que eu vou apresentar aqui pra vocês, é o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak. O Ailton, ele é um pensador de origem indígena e aqui tem um ensaio onde ele reflete sobre essa situação que a gente está vivendo, sobre a pandemia, sobre estar em isolamento social, estar em quarentena. Então é um ensaio muito legal e que nos dá uma mega reflexão sobre a situação da humanidade em tempos atuais. E o último livro lido do Kindle, né, o último livro que eu vou apresentar aqui pra vocês, é o livro Sou Fã e Agora, da Frine, queridíssima, que eu acompanho nas redes sociais e que eu sempre a encontro em eventos literários. É um livro que ela disponibilizou, né, que a editora disponibilizou gratuitamente. Eu acabei baixando pro Kindle e eu li, gente, exatamente em uma tarde. Eu sentei e comecei a ler. E o bacana de ter lido esse livro da Frine, porque como você conhece o autor, e é um livro muito pessoal, biográfico, e ela fala sobre ser fã de alguma coisa, ser fã de um livro, ser fã de uma história, ser fã de ler, de série, de o que for que você seja fã. E essa alegria que traz no nosso coração, nessa coisa de ser fã, de ter um ídolo, etc. E é muito legal porque parecia que eu tava ouvindo a Frine falando enquanto eu lia. E foi muito divertido. Eu fiz a leitura em uma tarde, super rapidinho. E eu gostei muito do livro. Adorei, porque me trouxe muito uma memória de ser mais jovem, de ser adolescente, de ter fã. Eu que fui uma adolescente muito fã das Spice Girls, que eu sou até hoje. Fã de
nossa, de tantas outras coisas também. Foi muito legal, muito divertido. E o bacana é de que, nessa história toda que, mesmo quando você já tem no auge dos seus 34 anos, você pode ainda e deve ainda ser fã de alguma coisa, mesmo que essa coisa seja algo lá do passado, como eu aqui, que eu ainda sou fã e continuarei sendo fã das Spice Girls. E agora vamos aos livros físicos, os livros que eu peguei para ler. E o primeiro que eu vou apresentar é esse aqui, Nós, uma antologia da literatura indígena, com a organização do Maurício Negro. Aqui é uma reunião de vários contos indígenas escritos por vários autores pertencentes a diversos povos indígenas existentes em nosso país. E o que eu gostei do Nós é que, assim, é um livro primeiramente voltado para um público jovem, já que esse livro saiu pela editora Companhia das Letrinhas, então a ideia é que seja um livro focado para criança, para o jovem adolescente ali dos 12, 13 anos, e traz esse universo do indígena que hoje eu, como leitora de muito tempo, vejo que é uma literatura que está marginalizada, que nem todo mundo lê, e eu acho que é muito importante a gente entender essa leitura, esses livros e essas histórias que são riquíssimas sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade como país. O legal de Nós, o que eu mais me mostrou é que o quanto nós, seres humanos, estamos relacionados à natureza e o quanto nós, seres humanos, hoje em dia, esquecemos disso. E é bem interessante desse livro aqui, que tem uma curadoria maravilhosa e me trouxe, assim, uma sensação de que quando eu, Karen, lia sobre livros indígenas, lia sobre povos indígenas, lá atrás, né, a Karen de 15 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, eu tinha no meu imaginário, ou não no meu imaginário, eu tinha no meu senso comum criado que existia apenas um povo indígena. E na verdade não é, são vários povos, são várias tribos, são vários tipos de línguas, são várias culturas diferentes e que, para o senso comum, é apenas uma. E está redondamente errado. Então, esse livro desperta essa ideia de que índio não é só uma coisa. Existem tribos diferentes, existem povos diferentes, onde vão ter línguas diferentes. E esse livro aqui vai trazer um conto de cada um desses povos. Não tá aqui colocando todos em apenas nesse livro, são os mais importantes, os mais relevantes, o que ainda que tem pessoas que escrevem sobre. E o que é legal também nessas histórias é que são histórias orais. Os povos indígenas falam oralmente, né? Eles contam suas histórias, a ideia de sentar numa roda, falar sobre o seu povo, contar histórias através de metáforas sobre a criação do mundo ou não. E é tudo oral. E a ideia desses autores aqui, que foram escolhidos para essa antologia, trazer esse oral para o escrito, e eu entendo que tudo que a gente escreve, né, a gente publica numa ideia geral de livro, a gente perpetua. Então, você traz algo que é muito subjetivo para algo muito objetivo. Então eu acho que essa antologia foi maravilhosa para me tirar dessa caixinha que eu me coloquei em relação ao entendimento e ao conhecimento dos povos indígenas e ampliar. A partir desse livro aqui eu quero ler muito mais leitura indígena. Eu já tenho alguns autores aí que eu já meio que conheço, mas eu quero me aprofundar. Essa ideia dos povos indígenas, de povos nativos, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, em outras nações, eles são sempre muito marginalizados. Mas o que eu sinto é que aqui no Brasil é muito mais. E quando a gente vai falar sobre povos indígenas, eu acho que a gente estereotipa muito, o que é redondamente errado. Eu super indico esse livro caso você queira começar a se introduzir na literatura indígena, principalmente para os pequenos, para os mais jovens já começarem a desenvolver o seu hábito de leitura, lembrando que literatura não está focada apenas em uma linha,
E é super explicativo. Cada conto conta com um mini resuminho sobre o povo de origem daquele conto. Tem um glossário com as palavras que nós não conhecemos, com as palavras daquela língua falada ali. Então é uma ótima e uma bela indicação esse livro. Outro livro que eu adorei ter lido esse mês foi A Bailarina Fantasma, da Socorro Scioli. Esse ano eu tô lendo tudo da Scioli, preciso de mais livros dela. Era um livro que já estava na minha estante há muito tempo. Eu comprei, eu acho que em 2015, 2016. Não me lembro, gente. E aí eu peguei esse livro muito impulsionada pelo fato da versão dele e-book tinha sido liberado de graça na Amazon. Eu baixei e aproveitei. Eu falei assim, já que tem no Kindle, eu vou ler também. Então eu fiz a leitura desse livro maravilhoso. É um infanto-juvenil e vai contar a história da Annabelle, que é filha de um arquiteto que fica responsável pela restauração de um teatro, o Teatro José de Alencar. E durante essa reforma, Annabelle encontra um fantasma e o diário desse fantasma. E vai contar a história desse fantasma do Teatro José de Alencar. Gente, é uma historinha muito gostosa de ler. É uma ótima indicação para ressaca literária. É uma ótima indicação para infanto-juvenil. E eu chorei no livro, gente, porque eu fiquei muito triste dentro de uma situação que aconteceu. Mas a história no final acaba maravilhosamente. Eu comecei a chorar e eu tava lavando louça, porque eu tava ouvindo a audiodescrição do e-book. E eu comecei a chorar enquanto eu lavava a louça. Eu falei, não! E, sério, mas depois tudo vai acontecendo, porque foi uma cena muito triste e pesada, mas que no final fica bem, tá, gente? A história não é triste, é só esse pedacinho, assim, essa meia página que vai descrever uma situação triste, mas no final o livro é bem legal. Eu super curti, foi uma leitura muito gostosa. Eu tava precisando de uma leitura dessa no período. E foi uma surpresa muito agradável. Outro livro que eu li foi Nude Botas, do Antônio Prata. É esse livro que reúne várias crônicas do autor escritas durante o período da infância dele. Então ele vai trazer os causos que aconteceram durante sua infância. E, gente, que livro divertido. Eu ria com o livro, sério. Eu dava umas gargalhadas maravilhosas, porque o Antônio Prata é muito divertido escrevendo. E é muito engraçado porque, assim, parece o Antônio Prata criança escrevendo. Só que dá um nó na cabeça, porque são as histórias do autor durante a infância. E você tem a sensação que é uma criança que está escrevendo aquela história. Então há um humor muito pueril ali, uma ingenuidade fantástica e uma certa... a gente acaba se identificando muito com algumas histórias sobre o dia a dia, amizades de vizinhança, porque o Antônio Prata morou numa vila. E, gente, se tem uma coisa mais divertida na vida do que morar numa vila, crescer numa vila, né? Principalmente durante a década de 80 e de 90, não há. Porque eu conheço algumas pessoas que viveram em vila e é sensacional porque você cria uma micro comunidade muito boa que os apartamentos não trazem. São poucos os apartamentos quando você mora em prédio trazem, mas vila é sensacional. E é um livro divertido, é um livro rápido, porque é um livro de crônicas, são textos curtos, mas que trazem vários causos. Um dos meus mais divertidos foram o de cueca. A da cueca maravilhosa, é sensacional. E tantas outras histórias muito legais e que eu me escangalhava de rir. O meu marido até falou assim, porque eu tava na sala lendo, ele falou, mas você tá rindo de quê? Que do nada eu começava a rir. Aí eu falei assim, é da historinha aqui, depois eu te conto e etc. Super recomendo Antônio Prata. Esse livro é um livro até um pouco que antiguinho, já tem ele foi publicado há um tempo. Mas vocês conseguem encontrá-lo assim facilmente em biblioteca e etc. E é uma super dica para quem quer ler crônicas. Porque como eu gosto de textos biográficos, eu gosto de biografia, eu gosto de textos sobre pessoas, ler crônicas pra mim, é sensacional, porque é a união
dos contos, algo que eu amo, com essa pitada, com essa pegada mais pessoal. E o último livro que eu vou apresentar aqui pra vocês, ele já apareceu em outro vídeo, já contei um pouquinho sobre ele, e no caso é O Ano da Graça, da Kim Liggett. Eu tinha muitas expectativas por esse livro, mas as minhas expectativas, elas estavam erradas, porque eu criei expectativas para um livro que ele não é. O Ano da Graça é uma distopia feminina, vai contar uma história da Tierney, que vive em um condado onde as meninas, ao completar 16 anos, elas precisam sair durante um ano e viver um período fora, junto com outras meninas da mesma idade, para elas se livrarem da magia que corrompem os homens. Que na hora que você começa a ler isso, você fala, meu Deus, quanta besteira! Como criar uma história assim disso? Porque a ideia era que os homens diziam que as mulheres eram meio que bruxas, que enfeitiçavam e amaldiçoavam os homens, e elas precisavam ir passar esse período fora, quando elas completavam 16 anos, que era o momento que essa magia se aflora, elas precisavam ir pra fora pra elas eliminarem essa magia. Gente, quem é que elimina a magia? Se eu fosse alguém que tivesse magia, a última coisa que eu quero é eliminá-la, entende? Mas vamos falar aqui desse livro que retrata uma distopia feminina e por que eu criei expectativas. O livro é bom, eu gostei muito da leitura, indico sim, mas o problema é que esse livro é um livro que tem uma história indicada muito para um público jovem. E aí eu não tava ciente disso, então eu tive eu bati de frente, assim, sabe? Com a minha expectativa de leitura e com o que o livro se propõe. Eu não tenho nada contra livros jovens, gente. Eu acabei de ler o Infanto Juvenil, como vocês viram aqui. Eu tenho um problema com eu não ter me ligado nisso. Só que assim, tinha vários alertas dizendo que isso aqui é um livro para público jovem, esse livro tal e tal e tal. E eu não me atentei a essas dicas. E no final eu meio que dei de cara com isso. Muito pelo fato de que estava sendo assim meio que vendido com a ideia de o novo conto da Aya. E aí eu falei assim, não é o novo conto da Aya, gente. Não é, porque o conto da Aya tem uma pegada muito adulta, muito forte, muito pesada. Aqui também tem umas coisas que eu queria matar. Eu queria matar a personagem, etc. Um outro detalhe também é que assim, o livro ele deu uma pitadinha ali, gente, de uma possibilidade de uma sequência. Ou você cria um livro, uma história que você já sabe que vai ser sequência, ou você cria um livro único. Essa coisa de criar um livro único com, se der certo, se for sucesso, se virar livro 2, eu fico meio, eu pego meio, eu sou ruim de pegar ranço, gente, mas aí eu acabo pegando um rancinho. Mas é uma leitura interessante, é uma leitura para quem tá atrás de distopias femininas, de distopias feministas, porque dá essa pegada de precisamos combater. Há várias metáforas aqui, há várias coisas que você começa a avaliar e você fala assim, nossa, mas o foco principal é o público jovem, então tem uma certa ingenuidade no texto, não tem algo muito de vamos quebrar tudo, porque eu acho que precisa ainda dar uma pitadinha. Se eu tivesse que indicar uma distopia feminina para um público mais jovem, eu falaria, começa pelo Ano da Graça. Porque ele tem uma pegada mais jovem, o conto da Aya é muito pesado, sabe? Mas eu já falei aqui e vou continuar repetindo, eu não tenho essa coisa de livro para A para B, livro B para público C. Para mim, todo mundo tem que ler tudo, pode ler tudo e deve ler tudo. Claro que, e evidente, com as suas ressalvas, né, gente? Eu não posso trazer um livro hot para uma criança de 12 anos. Então, a gente tem aí nossas ressalvas. Mas eu acho que qualquer pessoa pode ler esse livro aqui. E é essa a indicação de distopia feminina para quem está atrás desse tipo de leitura. Se quiserem outras indicações de distopia feminina, tem um vídeo aqui no canal no que eu falo, dou 3 indicações. Na verdade, eu vou dar 2 além dessa, porque esse livro tá dentro dessas 3 indicações. E é claro que vocês querem saber qual é o meu favorito do mês de abril. Foram muitos livros, fiquei muito em dúvida. Até porque eu acho que não teve um favorito muito forte. Esse é o melhor.
Mas eu tinha que escolher um entre todos esses 7 que eu apresentei a vocês. E no caso eu vou ficar com A Bailarina Fantasma, porque foi uma história que eu senti muito quentinho no coração. Fiquei muito feliz. O livro me fez chorar e eu já disse aqui pra vocês, o livro que me faz chorar é um livro que realmente me tocou. E a história foi sensacional, é uma história muito legal pra ler. É um infanto-juvenil, mas eu super recomendo pra todo mundo porque a história é uma delícia de ler. Todo início do mês tem um vídeo aqui no canal de TBRs, de livros que eu quero ler durante o mês que tá começando. E esse mês de maio eu não fiz esse vídeo, simplesmente pelo fato de que eu não estou conseguindo cumprir essas TBRs e eu estou me sentindo pressionada a ler os livros que eu posto aqui nos vídeos. E eu tinha falado lá no início do ano que eu não queria nenhuma pressão nas minhas leituras esse ano. Então eu não fiz TBR, né? Eu não fiz vídeo de leituras do mês para o mês agora em maio. Mas eu quero saber o que você tá pensando em ler em maio. Coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero saber, pegar as indicações de leitura. Vai que o livro que você colocou aqui é um livro que eu tenho aqui na estante que eu vou ficar instigada a ler. Se você não tem nenhuma TBR agora para maio, pode deixar aqui o que você leu em abril e que você adorou e que você quer me indicar, que tem que falar assim, Karen, você precisa ler esse livro para ontem, porque eu quero saber. Vai que eu também tenho aqui na estante, gente. E aí eu me sinto instigada pela sua recomendação de leitura. Essas foram as minhas leituras de abril. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas recomendações, dessas minhas indicações. E vocês já sabem, se curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!